O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Não se fala de outra coisa do porto-riquenho Bad Bunny, que voltou a ser notícia. Benito? Está em todo lado, e não por causa de uma nova música, de um novo êxito. Não sei se lembram dele ter usado uma camisola da Zara na Super Bowl, perante mais de 100 milhões de pessoas, camisola produzida aqui em Portugal. Na altura pareceu uma coisa normal, um momento isolado, mas agora já parece ter sido o início de algo maior. Isto porque, e a novidade é esta, é que a Zara acaba de lançar uma coleção exclusiva com 150 peças, chamada a coleção Benito António. É o nome de batismo do cantor. 150 peças? Eu pensava que era mesmo Bad Bunny. Achavas? Não, quando foi batizado. Registado. Bad Bunny. Coelhinho. Era isso que ele tinha na carta de condução, não é? É a forma que ele com encontra. uma foto de um coelhinho para aí, não? O coelhinho da Páscoa. Um coelhinho, um bad coelhinho. Mas esta foi a forma que ele encontrou de separar o boneco, portanto, o artista de palco do homem real que desenhou as roupas, portanto, deu-lhe o próprio nome. Ele, a Zara, ter chegado. Acho que foi ele, não é? A Zara que vai decidir. Bem, não sei. Em conjunto. Mas tudo isto foi mantido em segredo ao longo dos últimos meses. Já depois da Super Bowl, no início de maio, na mítica Met Gala em Nova Iorque, ele voltou a vestir um smoking desenhado por si e desenvolvido com a marca espanhola. Se agora olharmos para as fotografias dos bastidores com atenção, o logotipo Benito António já lá estava discretamente gravado na cadeira do camarim. E quem é muito atento à moda começou a desconfiar, mas o mistério só se desfez agora. A coleção mistura um estilo muito urbano, sweatshirts, t-shirts, bonés, mas depois também há fatos de alfeitaria mais sofisticados. Basicamente é o guarda-roupa dele, mas adaptado para o dia-a-dia. A coleção chegou esta quinta-feira à internet e a lojas selecionadas por todo o mundo. E como ele vai atuar aqui em Lisboa, já na próxima semana, claro que o nosso país não ficou de fora. Portanto, quem for fã ou tiver curiosidade e quiser espreitar as peças ao vivo, elas vão estar em centros comerciais como o Vasco da Gama, o Ubo, o Almada Fórum, o Norte Shopping e o Mar Shopping no Algarve. Ele vai atuar no Estádio da Luz, na próxima terça e quarta-feira. Ainda há alguns bilhetes. Portanto, se está a pensar se é fã, já comprou. Vai ser o melhor espetáculo este no estádio. Vai fazer-se luz, finalmente, ali na segunda circular. Pode ser um bom ponta de lança. E Estamos a precisar. Essas peças são mais caras do que o habitual, não fazes ideia? Não, mas vou já ver, Carla, vou já responder à tua pergunta. É muito fácil, é só abrir aqui a app da Zara. Está aqui logo. A ideia não era estar aqui a dar esses... Era só porque às vezes mas olha, posso dizer-te que, por exemplo, sei lá... Não, preços normais, está dentro, sim. Preços sim, 40, 50 euros, sim. Do que não se fala de outra coisa é do último Daily Show do Stephen Colbert. Também está em todo lado. Esse está mesmo em todo lado. E agora é que começam a surgir as primeiras notícias sobre o que aconteceu e foi apoteótico. Já vi imagens de horas antes do início do programa, uma multidão a aguardar na rua junto ao Ed Sullivan Theatre para entrar e para apoiar Colbert, porque sim, estes últimos programas acabaram por criar uma espécie de claque, ou de contra-claque, ficou muito político desde o início. O fim deste programa esteve envolto sempre em polémica e muito relacionado com o desamor que Donald Trump tem em relação ao programa. Os episódios desta semana estiveram cheios de estrelas, foi assim do mais famoso que poderia ser. O último, claramente, não foi exceção. Apareceram inúmeras celebridades que até acabaram por fazer prolongar mais alguns minutos aquilo que é o tempo normal do programa. Colbert começou por dizer no monólogo inicial, o mais esperado, que o programa era uma joy machine, uma máquina de prazer, satisfação, de fazer alegria. E ele diz que fazer um programa destes é ter, naturalmente, uma enorme máquina a funcionar, mas quando fazemos as coisas com alegria, quando os dedos ficam presos na engrenagem, não nos magoamos. Este monólogo inicial ia sendo constantemente interrompido por várias estrelas que tentavam ficar na história, como o último convidado, Stephen Colbert. E depois ficavam muito irritados quando Colbert dizia: não, vocês não vão ser o meu último convidado. Criou-se a ideia que o último convidado seria
o Papa Leão XIV, que terá recusado sair do camarim. A expectativa criou-se sobre o momento em que o Papa iria ou não aparecer no Stephen Colbert Daily Show. É aí que entra Paul McCartney e uma enorme ovação, e é o único momento em que há uma referência subtil a Donald Trump, porque Paul McCartney oferece-lhe uma fotografia dos Beatles de 1964, quando os Beatles foram ao Sullivan's Show. E McCartney conta uma história, diz que antes de aparecerem nesse espetáculo, a maquilhagem que lhes fizeram deu-lhes na cara um tom muito alaranjado, e McCartney disse: isto agora é muito popular em alguns círculos por aí. Antes disso deve ter sido alguns divertido. Círculos. Antes disso, na quarta-feira, tinha sido Bruce Springsteen a aparecer também no Stephen Colbert, e também fez uma referência e diz que estou esta noite aqui para apoiar o Stephen, porque tu és a primeira pessoa na América que perdeu um programa porque o presidente não aguenta uma piada. Uma referência aqui muito dura, muita aclamação. Então Springsteen, que sabemos logo, que é crítico. Exatamente. Só uma última referência para o acontecimento que foi este último programa. O concorrente Jimmy Kimmel, da ABC, não estreou um programa novo neste dia porque disse que àquela hora todos deviam estar a ver o programa do Stephen Colbert e a partir daí nunca mais voltar a ver o Daily Show. Foi assim que chegou ao fim 11 anos de Stephen Colbert. Pena.